Oi, oi! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. A ideia é trazer aqui para vocês pessoas que estão tendo, estão na jornada dos seus resultados, estão começando ou já colhendo os seus resultados na consultoria de RH e eles vão poder compartilhar com vocês essa trajetória, compartilhar com vocês como é que foi esse caminho, como é que foi o início, como é que está sendo no momento, o que mudou. Por quê? Porque eu acredito fortemente que quando a gente aprende através da história de outra pessoa que passou ou está passando por coisas parecidas do que nós, a gente costuma assimilar melhor, entender melhor, inclusive clarear melhor o que a gente precisa fazer de diferente na nossa jornada para poder ter os mesmos resultados. Eu acredito muito nessa força do compartilhamento, nessa força que existe entre nós compartilharmos uns com os outros, tanto as dificuldades quanto também as vitórias, e nós podermos comemorarmos juntos, nos ajudarmos, nos estimularmos, nos motivarmos, enfim, estarmos de verdade juntos nessa jornada. Sem mais delongas, quero aqui me apresentar para você que está chegando por agora, que é novo e nova por aqui. Seja muito bem-vindo e bem-vinda a essa tribo, essa comunidade aqui de profissionais de RH que estão em prol de um mesmo objetivo, que é trazer valorização e visibilidade para a nossa área através dos nossos resultados individuais. Meu nome é Elissandra D'Amato, sou psicóloga por formação, sócia proprietária da DMO Desenvolvimento Humano Empresarial e também sou fundadora do Instituto RH na Prática. Olá! Oi, oi! Tudo bem, Paola? Tudo ótimo. Que bom, seja muito bem-vinda. Estou muito feliz de falar com você aqui, muito contente por você estar aqui conosco hoje compartilhando seus resultados. Quero começar te agradecendo justamente por você estar fazendo isso. Sei que não é fácil essa posição aqui de estar à frente das pessoas, compartilhando sua história. Então, muito obrigada por isso, por estar disposta a fazer isso pelas pessoas, para que elas possam também se motivar, para que elas possam entender que elas também podem alcançar resultados. E isso é muito, muito bacana. Muito obrigada por isso. Obrigada pelo convite, também estou muito honrada. Nós temos o nosso grupo lá no... Eu não uso muito aquela No rede Telegram. no Telegram. E Isso. as meninas estão bem empolgadas, né? A gente tem um grupo bem bacana. E elas todas vieram hoje à tarde dar força, enfim, porque para nós também é uma honra, né? Estar falando contigo. Eu fechei o teu curso por toda semana que tu fez, aí te acompanhei. Aí tava naquela dúvida, né? Faço ou não faço? Eu não sei se tu vai lembrar. Mas aí tu foi tendo a live com os alunos. E aí eu fui, né, me emocionando. Nossa, acho que é isso que eu quero pra mim. E na tua última live, no domingo, eu lembro como se fosse hoje. Até a gente tinha um grupo das meninas. Eu tava já pronta pra dormir, né, pijama. E aí tu foi explicando e eu botei nos comentários, Elise, eu decidi comprar agora. Tipo, eu ainda tava em dúvida, mesmo com todo o conteúdo que tu deu durante a semana, com a live com os alunos. Mas a live com os alunos e aquela última ali é o que dá a Que virada de convenceu. chave. Porque, na verdade, quando os alunos falam para ti, né, nós não estamos ganhando nada, e é verdade, a gente não, né, Uhum. não tem nenhum ganho direto, né, Sim. com essa live, enfim, com os depoimentos. Mas, assim como para mim fez a diferença, eu achei importante, né, me colocar aqui e, de repente, fazer a diferença para quem está em dúvida, para quem não sabe se vai seguir essa carreira do RH, porque não é fácil, né, eles... É um desafio. Exato, exato. Eu acredito fortemente que não existe caminho fácil quando você quer fazer algo além do que é ok. Então, quando você quer algo além do que, sabe, é o mais fácil de se atingir, é natural que você tenha que tomar algumas decisões mais complexas mesmo e se dedicar um pouco mais. Faz parte, né? Quanto mais você quer colher, mais você tem que plantar e é proporcional, né? O nível de responsabilidade que a gente quer ter
com relação à nossa vida, ao nível de esforço e energia que a gente tem que colocar. Então, é uma decisão que ninguém pode tomar por nós, né? Porque se a gente não estiver disposto a fazer, não tem quem faça por nós. E é uma decisão importante mesmo, né? Que vai guiar aí o resto dos seus resultados, porque isso é que diferencia de fato, né? O ânimo, a motivação, a energia. Isso tudo faz muita diferença. E, bom, antes da gente entrar nos detalhes da sua história, que eu tô louca pra ouvir mais, porque eu não conheço detalhes da sua história, eu só sei seu resultado final. Mas antes de mais nada, para que a gente trabalhe aqui, obviamente, sempre com transparência, sempre com idoneidade. Eu comentei antes de você entrar que você estava ali no nosso marco 2, né? Que é a consultoria platina, que está faturando aí entre 4 a 6 mil reais. Antes da gente começar entendendo a sua história e como que você chegou até esse momento, só me confirma se você realmente está nesse marco para as pessoas saberem se isso é transparente ou não. Você é uma consultoria platina? Eu já tô indo para a próxima, na verdade. Maravilhosa! Nossa, eu tô aguardando uma resposta porque a minha agenda tá muito cheia. Então, eu tenho uma empresa que eu tô aguardando a resposta e não é em função de valor, é em função de fechar mesmo, porque a menina que vai me acompanhar pode só alguns dias. Nesses dias eu já tenho outra empresa, então eu estou negociando com essa outra empresa para remanejar. E para essa semana eu já tenho 2 reuniões marcadas, que aí essas eu ainda não sei se eu vou fechar ou não, mas com certeza vou. Maravilhosa! Eu não sei ou não, mas com certeza vou. Perfeito. Então você está no marco 2, mas já se considerando no marco 3. Marco 3. Porque apesar de não ter ainda fechado contrato, são coisas que você sabe que estão aí já engatilhadíssimas, né? Só falta uma formalização oficial, enfim. Então, antes de mais nada, eu quero começar te parabenizando por isso e dizer que nós do Instituto RH na Prática, nós estamos muito orgulhosos e muito felizes. Inclusive, nós fizemos aqui, aí vai ser compartilhado com você o certificado bem lindo do seu marco Platina. E aí já tô passando pro próximo, então vou ter mais um. Vai ter 2, exatamente. Vai ter, porque aí você vai formalizando o seu crescimento. Isso é tão gostoso. E aí vem aqui, parabéns, Paola Oliveira. O Instituto RH na Prática certifica que você atingiu o marco de consultoria platina. Seus resultados são frutos do impacto positivo que você trouxe ao mundo empresarial ao levar o seu talento e posicionamento de qualidade para cada vez mais clientes. Parabéns, é só o começo, porque daí, ó, já tá em outro marco, já não deu tempo nem de fazer outro certificado e a bichinha já tá mudando de marco. Então, vamos ver que é o segredo da Paola. E antes de mais nada, Paola, eu quero que você se apresente para as pessoas. De onde você está falando, enfim, um pouquinho de você, se você é formada em quê, se apresenta aí para as pessoas. Então, vou começar, né, rapidinho, porque eu sou muito faladora. Então, tu imagina, né? Eu sou um D e um I. Deixar eu ficar aqui até amanhã. Mas então, tá. Meu nome é Paola Oliveira. Eu gosto muito de dizer que quem eu sou. Antes de qualquer coisa, eu sou mãe de 2 pessoas maravilhosas, a Maria Clara e o João Francisco. Eu sou casada e sou tudo aquilo que eu vim me construindo. Então, eu sou filha, eu digo que eu sou amiga, eu sou irmã, eu sou muitas coisas. E hoje, com o que eu trabalho? Trabalho com consultoria. E lá atrás, hoje eu venho realizando um sonho que eu tive lá, eu terminei com 16 anos. Meu sonho era ser psicóloga, para trabalhar com gente. E aí, em função do financeiro, eu não consegui. E aí eu pensei, preciso estudar, fui para pedagogia, que era algo que eu conseguia pagar. E fiquei longos 14 anos dando aula e muito feliz com isso. Gostava muito de dar aula. E aí, quando eu tive meu segundo filho, eu parei 1 ano. E quando eu parei aquele ano, eu percebi que eu já não queria mais voltar para a sala de aula. Que não era mais o que me deixava feliz. E aí fui buscar, né? Aí a gente começa a... eu fiz muito curso que eu botei dinheiro fora, infelizmente. Sabe? Acredito que tu também já deve ter feito, né? Sim, faz parte. Faz parte. Pelo menos tu aprende o que não fazer. Então, eu fiz muito curso. E aí eu descobri lá atrás, há 6 anos atrás, o coaching. E fui para a área do coaching. E aí, depois, né, o coaching, ele ficou muito banalizado.
E eu parei de fazer os atendimentos em coaching e fui percebendo assim, onde eu sou melhor, onde eu estou tendo mais resultados. E aquele viés de dar aula continuava em mim. E aí eu fiz um programa para adolescentes, para os terceirões. E aquilo me motivava muito. Entrava numa turma, entrava na outra. E onde eu moro hoje é uma cidade que tem muitas empresas. E meu marido disse assim, ó, vai trabalhar com empresa, né? Esses teus treinamentos dão tantos resultados, vai buscar empresa. Aí fui estudar. Fui fazer business coaching, fui fazer curso empresarial, aquelas coisas todas. E aí fui para a empresa e me apaixonei. Só que Elis não virava a chave do RH. Era para fazer contigo. Não virava a chave do RH. Não sei o que acontecia. E eu lá na empresa, mas falta alguma coisa, falta alguma coisa, falta alguma coisa. Daí deu aquela pandemia, né? Fechou tudo. Eu pensei, eu vou estudar. Eu preciso estudar. Aí fui buscar mais curso, mais curso. No meio do ano passado para cá, eu comecei a trabalhar, nós fazíamos os treinamentos de um formato diferente, mas continuei. E aí um dia, conversando, meu marido disse assim, ó, procura algo de RH para ti. Acho que isso tá faltando, né? Na nossa região, vai procurar. E aí tu começa a procurar. O marido foi uma chave foi me estimulando. Vai, né? Lá. Empresa, e aí RH, foi dando as direcionamentos. Foi dando as dicas. Porque, na verdade, ele trabalha em empresas desde uma vida. E eu vinha da escola. E na escola, infelizmente, o RH não é visto. Não existe RH na escola. Olha, é muito difícil a escola. E precisa tanto, né? Imagina. Mas, enfim, não tem RH nas escolas. Então, isso não era uma coisa... Eu não conhecia. Como não que tu vai sentir falta de uma coisa... Né? Não. Já no radar. E quando ele falou, sempre, porque ele sempre trabalhou como gerente, como líder, então assim, ó, muito paralelo ao RH, né? Para ter os resultados. Aí eu fui procurar e vem vários cursos, assim como eu acredito que quem está nos assistindo hoje já buscou outros profissionais, né? E que eu não posso dizer se são bons ou não, porque eu não conheço. E eu te conheci. Aí eu fui peguei aquela semana, uma semanada que tu dá de aula grátis, né? Sim. E fui te conhecendo, fui buscando. Fui entendendo mais sobre a oportunidade. Fui entendendo mais sobre a oportunidade. E hoje, então, eu tô trabalhando. Hoje eu digo com muito orgulho que, né, eu sou consultora empresarial, mas hoje eu sou consultora de RH, né? Eu já fui consultora empresarial e hoje eu sou consultora de RH. E, gente, não é clichê. Muda a vida das pessoas. Primeiro, porque tu começa a mudar cada um dentro da empresa. E aí não tem como a empresa não mudar. E automaticamente as pessoas na vida pessoal mudam. Porque não tem como tu melhorar só numa área. Sim. E aí quando tu começa a receber feedbacks, assim, ó... hoje eu fiz uma entrevista de emprego com uma gerente de uma empresa. E depois ela disse pra mim, ai, Paola, o que eu aprendi contigo hoje? Eu tô apaixonada por ti. Eu nunca vi uma entrevista tão leve, porque geralmente entrevista de emprego a pessoa parece que tá sendo... metralhada. Tá sendo assim, avaliada dos pés à cabeça, como se ela estivesse num teste, assim, né? Bem tenso. E aí a gerente disse, eu quero fazer mais entrevistas, ficar do teu lado, porque eu quero, quando for sozinha, eu quero fazer assim, desse jeito, porque a pessoa ficou à vontade, a gente viu os pontos que não estão tão fortes, mas que a gente vai conseguir ou não, né? Sim. Mas trabalhar que pelo menos com ela. Uma consciência, né? Porque o importante é ter a consciência dos pontos. Se não tiver, aí que não desenvolve de jeito nenhum. Mas aí a gente pega a descrição de cargo, as competências do cargo e faz a entrevista em cima daquilo. Não simplesmente tu vai chegar atrasada. Óbvio que a pessoa vai dizer que não, né? Sim, exatamente. Esse é o ponto. É que a pessoa deixa de te responder o que ela acha que você quer ouvir. E ela não tem jeito de manipular as respostas porque passa a ser perguntas que ela não estava preparada para responder. E além disso, coisas que não dá para ela na hora inventar de uma forma que você não perceba que tem algo errado ali, né? Então, é muito bacana por conta disso. Antes de mais nada, deixa só eu entender. Você, então, estava atendendo empresas em um âmbito mais focado na área empresarial, não ainda focada na área RH. E aí, virou uma chave, RH, meu Deus, como eu não tinha pensado nisso antes, vou atrás disso. Você me conheceu, entendeu a oportunidade por trás.
entrou no curso RHC com essa intenção de se tornar uma consultora de RH. Isso foi em abril, né? Iniciozinho de abril, foi quando a gente abriu as inscrições. Se eu não me engano, foi última semana de março e a turma mesmo começou primeira semana de abril. Então, nós temos aí um pouco mais de 2 meses, né? Nesse sentido, me conta uma coisa. Quando você entrou no curso RHC, você tinha experiência com RH? Você já tinha implantado serviços de RH? Já tinha feito isso Nunca. antes? Disso não. O que que eu fazia, né, Elis? Eu fazia o PDL, que é um programa de desenvolvimento de líderes, que tem muitas ferramentas ali que eu utilizo hoje. Sim. Mas o que que acontece? Muitas vezes o líder ou a empresa te contrata e diz assim, eu quero que tu faça um PDL, um programa para os líderes, ou um PDE, um programa para a equipe, certo? Só que eu tô lá trabalhando a equipe e a dor deles é o líder. Ou eu estava trabalhando o líder e a dor deles era a equipe. Aí eu estava lá trabalhando e via, por exemplo, que eles não tinham um POC. Que isso já é do RH. Sim. E aí, só que assim, eu era contratada para ir lá uma vez por semana, 2 horinhas. Então eu não tinha como, né, fazer toda uma implantação de POP, de melhoria contínua. Eu fazia algumas coisas que dava. E eu ficava com aquela sensação, nossa, tá faltando alguma coisa, tá faltando alguma coisa. E mesmo assim, eu tinha muito resultado bom. Todos os resultados que eu tenho até hoje, nesses 6 anos, todas as empresas me dão depoimentos bons. São empresas que tiveram resultados positivos. Sim. Mas eu percebi que eu podia dar mais ainda. Eu podia deixar... O meu bolo já era ótimo, né? Sim, sim. Aí eu coloquei mais um granulado. Aí eu coloquei mais cobertura. Então eu só fui me melhorando o que eu já fazia. Sim, sim. Mas, assim, só para deixar claro, inclusive, a Souza RH Consultoria perguntou, e foi no curso que você aprendeu a fazer a entrevista por competência? Então, só para as pessoas entenderem, você tinha experiência, por exemplo, em entrevista por competência antes do curso? Não, eu fazia entrevista, aí a gente fica até com vergonha, né? Porque tinha umas... lógico que não, é natural. Lá no início a gente fazia umas entrevistas. E como eu te falei, tu vai buscando curso online agora, né? Nesses últimos 2 anos, eu estudei muito, Elis, desde do que começou a pandemia, assim, muita leitura, muito estudo. Mas a entrevista que eu aprendi no curso, que é de competências, eu já sabia fazer análise de perfil. Então, eu fazia a entrevista ali muito focada no perfil da pessoa. Só que quando tu faz a entrevista por competência, tu vai ver assim, ó, uma coisa que tu falou, não pergunta pro cara, né, pro sujeito no futuro ou no presente, porque ele vai conseguir te enrolar. Agora, quando tu pergunta assim, me conta, Liz, qual foi o último momento que tu passou pressão e me diz um dia que tu teve um resultado positivo e me diz um dia que tu teve um resultado negativo. Tu vê assim, né, no não verbal da pessoa, nossa, teve um dia que eu me estourei. Não, mas aí teve um dia, então ali tu já mede como que essa pessoa lida com as emoções. Se no caso tu estiver avaliando essa competência que nós estamos falando agora. Então, sim, foi numa das aulas que a gente aprende, é assim, né? São pequenos diamantes que a gente vai colhendo e vai ficando cada vez melhor. Isso. E é importante deixar claro que a pergunta por competência, ela é é como se fosse a etapa fim de toda uma construção por trás. Então, não é só eu fazer perguntas no passado. Eu preciso primeiro entender quais competências eu vou avaliar, para isso eu preciso ter mapeado, eu preciso saber qual é o grau desse grupo de similaridade, eu preciso ter mapeado, então tem uma técnica por trás para no fim nós chegarmos essas são as perguntas que eu vou fazer e depois de fazermos, avaliarmos a resposta e fazermos toda essa análise. Então, é bem técnico mesmo para trazer essa metodologia que tira esse subjetivo do recrutador. Então, o recrutador ele não vai avaliar porque ele se identificou com a pessoa, porque ela é simpática. Não, existe uma técnica que vai padronizar o olhar e tornar aquilo justo e focado exatamente no cargo. E eu tô falando sobre isso, nem era a intenção entrar em parte técnica com vocês, mas é para deixar claro que para a gente ser diferenciado, a gente precisa ter metodologia. Não é só a gente pegar algumas coisas soltas que a gente escuta e tentar adaptar para nossa realidade. Porque no final a gente pode até estar melhorando o que a gente faz, mas ainda não está no ideal que deveria estar sendo feito, né? E eu tô falando tudo isso para você, perguntando, na verdade, tudo isso para você, Paula, porque
Uma coisa que eu escuto muito de pergunta é isso. Elisa, eu que nunca apliquei na vida. Então, eu nunca fiz uma entrevista antes, nunca fiz um diagnóstico organizacional antes, nunca fiz uma avaliação de perfil antes, nunca fiz missão, visão, valores, mapeamento de competências organizacionais. Nunca fiz isso antes. Com as aulas, eu consigo fazer? Então, esse é um ponto que por isso que eu tô te perguntando se você já tinha feito antes, para ver se você tem esse conhecimento de causa, de dizer, não, eu não tinha feito assim antes e depois de assistir as aulas eu consegui fazer ou não. Como é que isso funcionou para você? É porque as aulas que a gente tem acesso hoje, aí eles vai separando, né, por módulos, por bloco. Então, assim, eu penso que se uma pessoa nunca fez e pegar ali o que tu vai fazendo, é só ouvir a aula, às vezes mais de uma vez, Uhum. né? Ouvir a aula e estudar. Gente, precisa estudar, não é ouvir a aula, que nem eu digo assim, ó, não é ouvir a aula da Elis, sei lá, mandando na chuva, né? Exato. Eu tenho um caderno aqui, então eu assisto a aula, eu anoto, daí eu vou passando, volto naquela aula, tipo, agora eu tô fazendo inscrição de cargos. Eu Uhum. voltei já 2 vezes para lembrar alguma palavra, enfim, que Sim. tu fala. Então, como é importante ter esse tempo, né? Tu volta na aula, mas as pessoas conseguem, até porque a gente tem os grupos, a gente se ajuda. E também não é uma receita pronta, né, Elis? Ah, Paola, amanhã de manhã faz uma entrevista para mim? Não. Eu preciso entender qual é o cargo. Tu tem inscrição de cargo? Não. Uhum. Como que eu vou te ajudar? Ou mesmo a Elis, né? Como que eu vou ajudar uma pessoa que nem ela sabe o que ela quer? Uhum. Então, a gente precisa entender qual é o cargo, quais as competências que hoje tu precisa para esse cargo, Uhum. dali tirar, né, o grau de similaridade, do grau entender, daí é que eu crio as perguntas. Então, assim, me empresta tuas perguntas? Não, porque eu sempre tenho pergunta diferente, não tem como criar, assim, Exato. uma base de perguntas, porque eu não sei o que que tu quer alcançar com essa entrevista específica. É aí que tá o perigo, né? Ao invés da gente pensar em Ctrl C, Ctrl V, então eu entro num Google da vida e modelo de diagnóstico Ginástica. organizacional. E aí eu pego lá um formulário que apareceu e eu aplico esse tipo de situação que normalmente a gente faz. Ah, fulano, me passa aí perguntas que você faz na sua entrevista. Ah, ciclano, me passa aí as perguntas que você faz no seu diagnóstico. Esse tipo de situação nos deixa num posicionamento de um profissional que não é estratégico. Porque justamente, como a Paola disse, você precisa dominar a técnica para que você seja o agente que vai causar, né, a customização daquilo que você está fazendo para o seu cliente. Então, claro que existe uma técnica por trás. Existe quais são, por exemplo, num diagnóstico organizacional. Existe quais são os fatores, existe sugestões de fatores, existe sugestões de perguntas, mas você vai avaliar com o seu cliente. Você tem a técnica, você sabe como colher, você sabe como tabular, você sabe como fazer o relatório. Porém, você precisa customizar, né, as demandas e necessidades do seu cliente, senão não faz sentido. E sem essa técnica, se eu simplesmente pego um Ctrl+C, Ctrl+V, eu não sei avaliar aquelas respostas direito, eu não sei como aquelas respostas são significantes para mim, eu não sei propor plano de ação, eu não sei fazer relatório com algo que seja relevante, com uma análise crítica, eu não sei fazer nada disso, porque eu simplesmente peguei algo que eu não entendo, eu colei, peguei umas respostas, não sei o que fazer com isso, boto numa coisa bonitinha, entrego pro meu cliente, peço para ele se virar. Então, isso não. Para que ele tá te pagando, então? Esse tipo de situação é muito importante da gente entender. E quando você fala isso, Paola, já vai me dando uns estalos aqui, né? Uns insights de o como isso, na minha visão, é o tipo de chave que vira, que quando ela vira, ela te leva mais rápido para o resultado. E eu acredito que essa chave, com certeza, foi primordial para que você tivesse esse resultado dentro da consultoria de RH, mesmo sem antes você tivesse atuado com isso antes, porque você falou muitas coisas importantes aqui pra gente. Primeiro, dedicação, estudo. Então, sim, a metodologia tá lá, o material tá lá, mas você precisa sentar, estudar, entender, olhar a apostila, fazer seus estudos, se dedicar. Então, começa por aí, né?
qual é a sua parte? Porque existe a minha parte, a parte do Instituto RH na prática, que é dar para vocês o máximo de coisas que nós podemos dar, o mais mastigado possível que nós conseguirmos dar. Os formulários, as planilhas, tudo prontinho, as aulas explicando, é assim que você preenche, é assim que você faz, esse é o passo a passo. Enfim, o máximo de coisas que a gente conseguir. A apostila prontinha para vocês estudarem. E aí precisa da parte de vocês, que é os outros 50% do sucesso, né? Que é você sentar, estudar, mastigar, entender e colocar a mão na massa. Porque também só estudar e não partir para ação é um problema, né? Então eu percebi que você comprou o curso e que logo você já estava colocando a mão na massa, você já estava colocando em prática. Tanto é que em 2 meses você já está aí, né? Passando para o próximo marco. Então, essa é a questão de eu não só fico estudando, esperando o momento certo, então não é fazer, não é esperar estar segura para fazer para me sentir segura. Porque enquanto eu não faço, eu não me sinto segura. E claro, eu preciso estudar, mas depois eu preciso ir para o campo de batalha e oferecer isso para alguém, seguir o método, seguir o passo a passo, seguir a divulgação. E me conta como é que você fez isso, inclusive, assim. Como é que você conseguiu seus primeiros clientes? Como é que foi o seu processo de conquista dos seus clientes? Aí eu digo que Deus age, né? Porque não é possível. É umas coisas assim que eu acho que tu tem que estar apaixonado. Tu tem que acreditar que aquilo vai fazer diferença. E eu acredito fortemente que o RH, ele faz a diferença na vida de qualquer empresa. Ponto. Quando tu chega na empresa para oferecer uma implantação de RH, ninguém dá bola para ti. Agora, quando tu chega dizendo, olha, deixa eu te apresentar. Então, eu fiz a primeira tarefa, que era o portfólio, né? Sim. E aí, aquelas coisas eu digo, é Deus agindo e tu agindo junto com Deus. Porque Deus também, eu sempre digo, Deus quer, tá? Ele quer. Só que tu também tem que querer. E os primeiros contatos foram assim, a primeira empresa que eu consegui, eu fui fazer uma reunião com outra pessoa, e aí o dono da empresa me perguntou o que eu tinha ido fazer, aí eu expliquei e ele, nossa, eu acho que eu, assim, sem computador, sem nada, só conversando. Eu acho que eu preciso de uns negócios desse que tu falou, vamos marcar uma reunião? Aí marquei uma reunião, aí levei meu portfólio de implantação de RH. Ele já fechou na hora, ele disse, nossa, eu não tenho nada disso, e eu preciso. Aí fechamos. E aí as pessoas também me conhecem pelo PDL, enfim, então eu comecei a não mandar mensagem, mas dizer, olha, eu tô fazendo implantação de RH agora, eu queria ver se tu não me ajuda a conseguir, né, uma reunião. Porque eu me garanto muito na reunião. Eu tive um cliente até hoje que não fechou, Elis, e não foi por causa do meu preço, foi porque ele estava investindo em outra coisa na empresa e ele disse, Paola, vai ser muita coisa ao mesmo tempo e eu não vou conseguir dar a atenção que tu vai... Porque eu preciso que alguém me ajude, eu não consigo chegar na tua empresa e fazer tudo sozinha, eu preciso de alguém lá. E ele disse, eu não vou ter ninguém para te ajudar, então a gente vai esperar mais um pouquinho. Então, assim, tu imagina, eu não fiquei triste quando ele disse não. Porque eu entendi que eu tinha convencido que ele sabe da importância, mas ele precisa primeiro organizar a estrutura dele. A estrutura dele não tá boa, ele tá perdido em várias, então ele tá organizando a empresa num lugar só, tirando, né, de onde ele tem vários pontos e vai levar para um lugar só e a gente vai implantar sim. E aí, quando tu começa a mostrar todos os ganhos que o RH traz para a empresa, porque o empresário, ele pensa muito no financeiro, né? Então, eu mostro para ele que o que ele vai pagar na implantação do RH é que nem moto, se paga. Né? As pessoas dizem, vou comprar uma moto porque ela se paga. Então, ela se paga. Porque os funcionários começam a trabalhar melhor, tu fica muito menos tempo buscando, por exemplo, um profissional para aquele cargo, entre outros, né, milhares de benefícios que tu vai falando aí nas lives e que eu também vou contando. Mas eu acredito que uma das coisas, assim, Elis, é contar com paixão e também ter resultados, entende? E aí eu falo, olha, eu tenho uma empresa X e que melhorou isso, isso e isso, eu tenho uma empresa Y, eu também trago argumentos reais, né? Às vezes eu dou exemplos
que podem ser dados, outros eu não falo de que empresa é, mas eles vêm, porque também não tem como eu mentir ali numa entrevista, se depois ele vai ver que é uma inverdade. Uhum. Então, assim, eu sou o mais clara possível. E aí, geralmente não, todas que eu fiz até hoje, graças a Deus só teve essa que não fechamos, em função disso que eu te falei, mas as No pessoas caso, com esse cliente não foi um não agora. não foi um não. Foi um não É agora. diferente, né? Mas o que que eu quero falar sobre essa questão do não? Inclusive, a consultoria RH Recife perguntou: e o friozinho na barriga? Como foi esse primeiro contato, com o primeiro cliente aí que você ia vender um serviço de RH? Como a Muito frio. Paola disse, Muito frio. é isso que eu ia te perguntar, porque você é um I com D. Eu já ia falar, acho que a Paola não teve frio na barriga, não, mas teve. Conta como é que foi. Vai com frio mesmo. Teve, né? Ai, assim, ó. Quando tu fecha, tu fica assim, ai meu Deus, e agora? Não sei se eu queria ter fechado esse negócio. Porque agora Eu eu não vou ter que sei. fazer. Porque agora era bem isso, porque agora não tem, agora eu vou ter que comer esse curso e vou ter que dar um jeito. Só que como tem o passo a passo, Elis, o que que acontece? Tu consegue te preparar, tu não vai chegar lá e fazer tudo de uma vez só. Então, tu começa Uhum. no diagnóstico. Eu tenho 5 empresas, eu tenho 5 diagnósticos feitos diferentes. Eu não Uhum. consigo usar um para outro, não consigo. Porque são perguntas totalmente Específicas? diferentes, Uhum. específicas. Então, assim, tu vai te preparando, né? Tu te prepara É. emocionalmente, tu lê, enfim, lê, estuda, busca. E assim, ó, o friozinho na barriga, eu sempre digo que dá nos primeiros 10 minutos. Eu não sou cantora, nem sei nada. Mas eu acho que o friozinho na barriga dá naquele início da música. Depois, tu dança e canta e só espera. Porque, na verdade, tu sabe o que tu tá fazendo, né? Tu não vai fazer É. nada como um médico, assim, sei lá, abrir a barriga da pessoa e não sei o que eu vou fazer. Tu sabe o que tu tá fazendo. E ali no meio do processo, tu também pode dizer assim, opa, não, hoje não foi tão boa. Eu vou te visitar Uhum. novamente essa semana para refazer. Enfim, nunca aconteceu comigo, mas eu penso isso. Nossa, Sim. fiz algo que não era, sei lá, que não era para fazer. Olha, Elisa, essa semana eu vou vir 2 vezes na empresa porque eu quero fazer outra entrevista ou porque eu quero abordar o nosso funcionário de uma outra forma e tá tudo certo, né? Eu não vou fazer nada violento com o outro. E tudo tu vai aprendendo, né? Acho que cada vez a gente vai ficando melhor Sim. em tudo que a gente E o faz. friozinho na barriga antes, ele é desconfortável? É lógico que é, né? Dizer que não é desconfortável, eu estaria mentindo pra você. Mas depois que a reunião passa e que você vê que o cliente viu a importância do que você faz e que você fecha o contrato e que aquilo tá acontecendo, parece que você olha pra trás e fala: Meu Deus, por que que eu não fiz isso antes, né? Por que que eu não faço mais disso? Essa sensação do depois, de eu fiz, depois de acabar, é muito bacana e faz com que a gente pense: Nossa, eu podia ter começado inclusive antes, ou eu quero fazer mais disso. Porque a gente Uhum, começa o friozinho na barriga com aquela sensação de eu sei que ele vai passar. Então hoje, quando eu sinto um friozinho na barriga, eu penso: eu sei qual é a sensação do depois, então o meu foco é nessa sensação, e aí eu ignoro a sensação do agora, pensando, eu vou atrás dessa sensação do depois, e já já se torna uma rotina, um hábito, né? E você, Paola, é I com D, então você deve estar bem mais habituada, obviamente, a ter processos de reunião, a se comunicar, vender, assim, vender a importância do que você faz. Diferente de mim, por exemplo, de quando eu comecei, que eu sou um S, e um S com um C. Então, o nosso oposto. então eu era assim, meu Deus, como aquilo era sofrido para mim, era assim, eu passava mal, de verdade, de ir no banheiro, de ficar remoendo um dia antes, todinho, pensando naquela reunião. Só que depois que passava, dava uma sensação tão gostosa que eu pensava, é isso, sabe? É sobre isso, porque realmente você vai. E é uma coisa que você falou, até anotei. Olha só o que você falou. Tem que acreditar. Porque se você acredita que o que você faz realmente é bom, se você acredita que aquilo é solução ideal para as empresas, se você acredita que o que você está vendendo para a empresa vai ser bom para ele,
você tá ali não somente vendendo uma coisa, você tá ali falando de algo que você acredita, você tá ali falando de algo que faz parte do que você quer fazer, do que você sabe que vai ser bom para o cliente. Então ele vê isso nos seus olhos. Não precisa, né, de você se sentir com tanto medo se você domina o por trás, no sentido de eu sei que isso vai ser bom para ele. E aí o acreditar é você que tem que primeiro acreditar, porque se você quer fazer o seu cliente acreditar que o que você faz é bom, é importante, você primeiro tem que estar acreditando. Então, antes de mais nada, nós é que temos que nos colocar nesse posicionamento. Peraí, o que eu faço é importante. O que eu vou fazer por essa empresa vai ser benéfico para ele. Como você mesma disse, se paga e ainda traz mais do que se pagar, que é trazer o over-delivering daquilo. Aquilo vai ser bom para o cliente. Quando eu vejo as coisas acontecendo, o diagnóstico sendo feito e as coisas acontecendo, vai me dando aquela sensação de, poxa, tô no caminho certo, tô fazendo bem, a empresa vai mudando na sua frente, as coisas vão acontecendo. E isso não tem preço, né? Então, começar é necessário para que você viva tudo isso, senão, não vive. E assim, ó, todo mundo precisa de dinheiro, enfim. Eu sempre brinco quando eu chego, né? Tá, mas quanto que vai sair isso aí? Vamos conversar primeiro? Deixa eu te explicar como que funciona. E claro que no início da reunião a gente fica com o frio na barriga, né? Por mais que eu seja D com I. Mas eu faço uma reunião sempre muito leve, sabe? Eu levo os meus slides para conduzir, mas é sempre muito leve. E aí, no final, eu digo tudo isso só. Daí, sabe, dá aquela brincadeira, tudo isso por só. Maravilhosa. Então você já tem a confiança de fazer o orçamento na hora da reunião. Isso é muito bacana. Muito bacana. Na verdade, assim, Elis, primeiro eu vou e entendo. Porque, como a gente falou, tem empresas com 150 funcionários, tem empresa com 30 funcionários, tem empresas que têm 10 filiais, tem empresa que não tem. Então, eu não consigo dar um orçamento na hora. Até porque o meu financeiro é o meu marido. Porque eu gosto tanto que eu acho que eu fazia de graça, tá? De tanto que eu gosto. E daí eu venho pra casa, explico assim, né? Sento com ele como o meu financeiro. Olha, o que eu vou fazer? E aí, transporte, enfim, né? Combustível, aquela coisa toda, se eu vou ficar ou não. E aí ele, então, precisa ser mais ou menos isso. Então a gente acerta, então as duas pessoas da empresa acertam. Sim, sim. E aí, já passei por e-mail o orçamento, porque na verdade, Elisa, eu vou te ser sincera. O fechamento, o valor, é só para ele ver como que ele vai te pagar. Não, é só para ele ver como que ele vai te pagar. E sabe por que isso acontece? Ele já escolheu fazer. Exato. E sabe por que isso acontece com você? E é algo que eu teco muito aqui com vocês. É porque preço é diferente de valor. E o valor que o cliente ele percebe é o benefício que ele percebe menos o custo. O que é o benefício que ele percebe? É tudo que ele vai ganhar com aquilo. E se você consegue passar para ele tudo que ele vai ganhar com aquilo, vai diminuir rotatividade, vai aumentar a produtividade, vai melhorar clima organizacional, vai reter talentos, vai melhorar índice de retenção de pessoas. Enfim, se ele percebe os benefícios e ele ainda entende que ele vai diminuir o custo que ele tem hoje com o tempo, liderando pessoas na desorganização, custo que ele tem hoje, inclusive, com dinheiro saindo do caixa por conta de rotatividade, custo que ele tem com a reunião desnecessária com os líderes, porque os líderes não sabem o que as pessoas fazem. Custos que ele tem hoje que ele vai deixar de ter. Então, além de benefícios que ele vai ganhar, ele vai deixar de ter custos. A percepção de valor dele é algo que você pode depois dizer o preço que ele já quer aquilo. É algo que ele já decidiu que ele quer, entende? Então, ele só vai ver como vai pagar. Exato, forma de pagamento, como é que vai acontecer. Às vezes ele vai te pedir, tem como dar um desconto. Enfim, é negociação final, ajustes, né? Mas se você conseguiu se colocar ali da forma correta, e é por isso que eu falo, técnica, gente. É técnica de vendas, é técnica de abordagem, é técnica de apresentação, é técnica de geração de valor. Tudo isso precisa ser, não é só eu chegar lá e, eu me garanto, vou chegar lá e vou conversar com ele. Porque senão você é levado por ele. E o cliente, ele sempre vai te puxar, quanto é? Então, você que tem que conduzir a reunião, porque você é dono do seu negócio e você que sabe a importância do que você faz. E se você tem as técnicas por trás de você, te assegurando, você consegue conduzir da forma certa, o seu cliente vai terminar a reunião do jeito que os clientes da Paula terminam.
eu quero isso, só me manda aí por e-mail para formalizar, eu quero isso, Uhum. né? É assim como tu falou, assim, ó, não vai ser depois que eu vou conquistar ou correr atrás dele, né, do cliente ou não. Porque ali naquela primeira reunião, eles ou eu conquistei ou não. Até hoje eu não tive, né, nenhuma negativa e mas eu sou D, né? Quando eu tiver a negativa, eu vou sim Vai ficar. atrás. Eu vou. Mas Mas, peraí, não por quê? mas por quê? Mas Vamos tá conversar de tudo novo? certo. Ainda não teve, né? É assim, às vezes a pessoa também, Elis, como esse caso do não agora, quando a pessoa não está preparada, é até melhor, porque senão eu entro, não vai dar resultado e eu vou me frustrar. Poxa, Sim, tirei o dinheiro do cara e não dei resultado. Aí eu vou sentir que eu tirei dinheiro da empresa. sim. E E eu não vou ficar outra, feliz. é importante a gente colocar que quando a gente está numa proporção de entrar em contato ali com X clientes, a chance da gente ter um não é menor. Mas à medida que a gente vai escalando isso, de Uhum, anunciar, começar a anunciar, começar a fazer palestras, um monte de outros canais, o não, ele faz parte, ele é parte do negócio, ele é parte da vida, na verdade, né? Mas do empreendedor, ele faz parte. E, na verdade, o foco não uhum. tem que ser no não, tem que ser em, peraí, de 10 pessoas que eu vou, quantas me dizem sim? E esse vai ser o meu planejamento para que eu falo, não, então tá, esse mês, como eu quero tanto sim, eu preciso ir atrás de tantas pessoas, porque minha taxa de conversão é tanta. Né? Toda empresa tem esse planejamento em cima de nãos que são completamente naturais. E aí o Uhum, importante é a gente entendendo o porquê desses nãos, para perceber se há alguma falha nossa na nossa comunicação, ir melhorando os nossos processos internos, sempre melhorando a nossa conversão, mas entendendo esses nãos como parte do processo. Eu falo isso para as pessoas uhum. não se frustrarem, né? Porque faz parte. Claro. E Às vezes a quanto pessoa não está mais preparada, né? isso, e tá tudo bem. Às vezes não é o momento para ela, às vezes ela realmente não vai, não é o tipo de pessoa que vai enxergar a importância daquilo, porque não é o foco dela ali dentro da empresa. Enfim, Uhum, cada um tem os seus porquês, né? Tem as suas objeções. A uhum, gente precisa sempre estar preparado para quebrar objeções que a gente vê que é uma objeção. Então, às vezes não é porque a pessoa não quer, porque ela colocou ali uma barreira que a gente consegue ajudar ela a quebrar essa barreira. Não, peraí, essa barreira não faz sentido. Vamos conversar sobre técnicas. Agora, vão ter situações que sim, a pessoa vai falar, não, realmente, não agora, estou num processo de outra prioridade, aqui para essa empresa, não, obrigada, e tá tudo bem. Então, ó, estou à disposição, qualquer coisa entre em contato comigo, e essa pessoa, ela passou o quê? A te conhecer. Então, se essa pessoa, mesmo que uhum. ela não feche com você no momento, quando ela encontrar outra pessoa que falar para ela, nossa, estou precisando de um consultor de RH, ela vai se lembrar de você, se você deixou uma boa impressão, se vocês fizeram uma relação bacana, mesmo que ela não tenha fechado com você, ela vai te indicar. Então a Uhum. intenção é a gente criar relações, ampliar a nossa visibilidade, e esse é um caminho muito bacana mesmo do negócio, né? Tem outra coisa que você disse que eu quero reforçar. Você falou assim: ah, quando eu fecho o serviço, aí dá aquele frio na barriga, e agora? Agora eu vou ter que executar. E aí eu Agora tava tem que. pensando nisso, assim, de inclusive existem duas jargões, né, assim, para esse tipo de situação. Uma é queimar a ponte, então queimei a ponte, não tem jeito de voltar atrás. Então atravessei a ponte, queimei a ponte, então minha única alternativa é ir adiante, eu não tenho como voltar. E também eu uso muito a questão de jogar do outro lado do muro. Então, eu tô querendo pular o muro. Se eu joguei minha roupa pro outro lado do muro, eu tenho que pular, não tem outro jeito. Como é que eu vou fazer? Então, esse tipo de situação, quando a gente faz isso com nós mesmos, na verdade, isso serve como empurrão pra gente. Às vezes a gente fica Uhum. esperando, né, o momento perfeito, a coisa, né, perfeita acontecer. Então, às vezes os CLTs aí que estão procrastinando para se dedicar 100% à sua consultoria. Eu entendo que existe processo, mas tem gente que procrastina por insegurança mesmo. O queimar a ponte é o tipo, não tenho o que fazer, eu vou lá pedir demissão e agora eu vou ter que fazer isso acontecer, eu vou ter que ter coragem de ir atrás dos clientes e às vezes o confortável faz com que a gente vá adiando. Ah, vou deixar para entrar em contato com possíveis clientes no mês que vem.
Não, quando eu terminar minha logo. Não, quando eu terminar meu site. Não, quando eu tiver mais seguro. Não, quando eu assistir o curso 3 vezes. E aí, quando vê, passou meses e você não colocou ainda em prática o que você está aprendendo. E olha o que a Paola fez. Ela tem 2 meses de curso, ela já colocou um monte de coisa em prática. Já fez portfólio de serviço, já está fazendo precificação correta, já está fazendo um monte de coisa no curso, já foi atrás de clientes, já foi atrás da sua prospecção. E isso mostra que, na verdade, você precisa colocar a mão na massa. Então, claro que você precisa do conhecimento correto, mas isso de jogar para o outro lado do muro, queimar a ponte, é muito, muito importante. Às vezes, você nesse momento, você que está aí assistindo, pode estar nesse momento de procrastinando, de vou deixar para depois. E acredite em mim, quanto antes a gente começa, antes a gente tem resultado. Se a Paola não tivesse começado há 2 meses atrás, ela não estaria com a consultoria dela de RH faturando 8 mil, mais de 8 mil reais hoje, em 2 meses. Ela não estaria, né? Porque ela não estaria sendo consultora de RH ainda. Então, é aquele ponto. O que a gente está deixando de realizar porque a gente está procrastinando decisões que, na verdade, vão ser as decisões que vão nos direcionar em direção ao que a gente quer. E eu ouço muito assim, eu vou deixar para entrar no RHC quando eu tiver clientes. E aí eu questiono, eu falo, mas é justamente pelo fato de você não ter cliente que você precisa entrar no curso, porque é lá que você vai aprender a ter cliente. Então, é o tipo de raciocínio que às vezes a gente, como eu disse, né? A gente toma decisões muito no emocional e no intuitivo e a gente cria um argumento racional para poder justificar a nossa decisão emocional. Então, às vezes, a nossa decisão emocional é que, estou receosa, estou com medo, estou insegura, não agora, procrastinar. E aí eu crio um argumento racional para me deixar tranquilo de que eu estou fazendo a decisão certa. Porque eu não tenho clientes ainda. Eu preciso ainda estruturar algumas coisas antes de começar. Só que não, né? O lugar de você estruturar as coisas do absoluto zero é lá. Então, é importante a gente ter isso como consciência, porque o que a gente está fazendo aqui é abrir um negócio. E abrir um negócio exige comprometimento, exige dor do crescimento, né? A dor do crescimento, ela existe. E é o momento de escolher, eu quero dor do crescimento ou eu quero dor da estagnação? Porque a Paola tá aqui prova viva, vivíssima na nossa frente, faturando aí mais de 8 mil reais em 2 meses de curso. Mudou o foco, não tinha feito consultoria de RH antes, agora é uma consultora de recursos humanos, que aplica serviços que antes ela não aplicava dessa forma, não desse jeito, que sente frio na barriga sim, mas que continua fazendo, porque ela tem um foco claro no que ela deseja. Ela deseja chegar lá na consultoria Black, passar da consultoria Black. E eu tenho certeza que você vai conseguir isso em um curto período de tempo, nesse ritmo que você tá indo. Então, já a gente vai fazer outra live aqui para você mostrar o seu prêmio de consultoria Black, que vai chegar aí na sua casa quando isso acontecer. Então, esse tipo de coisa é que nos move. Quando a gente vê que a gente sai de um marco para o outro, a gente conseguiu o nosso primeiro cliente, agora a gente está faturando 4 mil, agora a gente está faturando 6, agora a gente está faturando 8. E isso aqui nos dá energia para continuar, nos dá motivação, e não é um faturamento, é entender o nosso crescimento. É ver o quanto a gente evoluiu. Poxa, olha o que eu estou sendo capaz de fazer. E isso não tem preço, não tem preço. É isso que nos motiva. E eu quero ouvir de você, Paola. Você viu que eu tô feliz hoje, né? Eu tô enérgica. Mas, de verdade, eu quero ouvir de você o seguinte. Como que você se sente hoje? Com tudo isso, assim, que aconteceu de uma forma tão rápida aí nessa reviravolta da sua escolha de se tornar uma consultora de RH, como você se sente hoje com essa decisão que você tomou? Qual é a sensação que você tem hoje quando você vê a sua consultoria? Me conta um pouquinho. Eu ainda não tenho um espaço físico, né? Mas é algo que eu quero ter, já está, né, nos meus planos. E tu falou uma coisa que realmente... Por que eu não comecei antes? Por que em março do ano passado eu não te conheci? Porque imagina, eu já teria, né, do RH específico, porque eu penso assim, fazem 6 anos que eu venho trabalhando com desenvolvimento humano, mas eu nunca me senti tão feliz quanto agora. Sabe quando quando tu descobre, assim, e como eu te falei, eu já fiz tanto curso, e muitos, né, a gente faz e não dá certo. Não era o que tu imaginava, porque é muita venda na internet, né? É muita venda. E às vezes, e assim,
E eu sou boa nisso, tá? Eu não me empolgo com, tipo, de tanto por tanto. Eu não me empolgo. Uhum. Mas já aconteceu de comprar alguma coisa, algumas coisas que não eram Uhum. boas. Mas eu fico pensando assim, outro dia ainda eu comentei com meu marido, nossa, eu nunca tive tão feliz quanto eu tô, eu gosto. Eles têm dias que eu trabalho, às 7 da manhã eu vou para uma empresa, 1h30 eu vou para outra empresa, 7 horas da noite eu dou um treinamento. E sabe quando tu chega em casa assim, morta, mas Feliz. feliz? E energia, assim, energia, sabe? Porque tu vê que as pessoas, né, os feedbacks, as pessoas estão se transformando, o teu trabalho, ele tá fazendo a diferença na vida das pessoas. E isso não tem dinheiro que pague. Exatamente. É você sentir que você É. tá impactando vidas de verdade. E às vezes a gente acha que fazer uma consultoria de RH é algo frio, né? Ah, não, vou estar lidando com empresas. Só que essas empresas, elas são compostas por pessoas. E essas pessoas estão ali Uhum, dentro buscando sonhos. Essas pessoas, uhum, elas só trabalham porque elas querem realizar sonhos da vida pessoal delas, senão ninguém trabalhava. E essas pessoas estão ali dentro colocando expectativas, colocando a sua vida pessoal ali é dentro daquele momento, com a relação que ela tem com aquela empresa. Então, o fato de você mudar esse ambiente, essa relação que essa pessoa está tendo com o momento de trabalho dela, muda vidas, muda. impacta como ela chega em casa. Então, antes ela chegava em casa Uhum, mais estressada e já descontava no casamento, ou já não tinha energia para brincar com o filho. Agora ela já chega mais feliz, ela já tem energia para fazer as coisas, ela já encara, enfim, o trabalho dela de outro jeito, já acorda mais contente de trabalhar. Isso é impactar vidas, porque as pessoas elas têm que trabalhar, né, a maior parte delas. E o quanto a gente uhum, puder fazer para que a vida dessas pessoas, a relação delas com o trabalho e também a relação delas com a empresa e a relação da empresa com elas e a relação da empresa com os resultados da empresa, levando as pessoas juntos, isso é o tipo de mudança que a gente olha e sente orgulho do que a gente está fazendo, né? E é isso que você disse, realmente. né? De sentir felicidade e orgulho do que está fazendo, e isso não tem preço, de verdade. Não, Eu é tô verdade. muito feliz, de verdade, de ter tido você aqui hoje. Eu acho que, nossa, esse tipo de. Uma coisa é ouvir da Elis, né? Porque daí todo mundo fica falando, ah, Elis, mas é porque você não. Gente, eu comecei como todo mundo, é, enfim, do absoluto zero mesmo. Não tinha nem Instagram, sabe? Ainda não sabia, ainda não sei mexer em muitas das coisas que acontecem por aqui. Mas o que eu quero dizer é que é possível sim você atingir o que você deseja se você estiver disposto a pagar o preço e a se dedicar para que isso aconteça. Existe um caminho, existe uma metodologia, existe um conhecimento, existem pessoas dispostas a estar com você nesse processo, como eu, como seus colegas, porque não só eu e minha equipe, mas estar num grupo que é focado no mesmo objetivo, isso te traz força, isso te traz ânimo, um tá ali sempre dando energia pro outro, compartilhando experiências, trazendo uma nova visão sobre o mesmo fato. Então você estar imerso num mundo, e eu falo que é como se você tivesse entrado num mundo mesmo daquilo que você deseja. Inclusive, eu me lembro de uma mensagem que a Érica ela mandou no grupo falando assim: gente, alguém mais tá como eu? Eu durmo e acordo pensando em consultoria, porque você fica imersa, né, naquele mundo. Aham. E é isso mesmo, você se dedica tanto que você começa a fazer planos daquilo, você começa a se animar em fazer as coisas acontecerem, você começa a comemorar os resultados, os pequenos resultados que você tem. Consegui fazer a minha marca no Canva, nossa, tô apaixonada. Isso é uma comemoração, é passo a passo, é caminho, é indo em direção ao seu objetivo, e isso não tem preço, né? Uhum, é isso aí. E é como tu falou, tipo, a minha primeira logo foi feita no Canva. Hoje eu tenho uma logo que eu paguei para uma pessoa fazer, mas a primeira logo que eu fiz era não era tão Exato. boa quanto é hoje, ponto. Mas comecei com aquela, Primeiro simples faz, assim. depois melhora. Primeiro faz, depois melhora. Uhum, Porque o importante é começar. Feito é melhor que perfeito. Se a gente fica esperando tudo uhum, ficar perfeito para começar, esse momento ele não chega, porque a gente vai sempre estar aprimorando. Eu aqui, depois de anos de empresa, acabei de mudar também a logo. Vocês não lembram de como era a logo do Instituto RH na prática? Era outra. Não sei se vocês se lembram
quando ano passado, assim. Mas assim, a gente tá sempre aprimorando. Agora a gente aprimorou nosso site, a gente ficou anos sem site. Então, esse tipo de coisa, que às vezes é motivo racional, que a gente dá ali de muleta para não começar, na verdade, tem que ser estimulador para que a gente comece. Quanto antes a gente começar, antes a gente consegue ter do jeito que a gente sonha, do jeito que a gente quer. É porque, na realidade, Elis, ninguém não vai te contratar porque a tua logo é feia. Exato, não é Sabe? o que influencia o resultado, não é? Não. Ah, deixa eu ver essa logo aqui. Não gostei. Eu acho que é a paixão da hora Eu acho que manda é a reunião. É o teu portfólio, tu conseguir explicar aquele portfólio que a gente tem. Quando tu explica aquilo ali com paixão, Sim. a coisa... E hoje, como é que é seu tempo, assim, sua rotina? Você consegue flexibilizar seu tempo em cima do que você gosta de fazer, em cima da rotina que você gosta de ter? Você consegue inserir sua vida pessoal mais na sua vida? Como é que é esse trabalho mais autônomo, diferente de CLT, para as pessoas entenderem como é que isso funciona na sua rotina? Você pretende ter seu escritório? Isso não é necessário, né, para nossa atuação. Eu, por exemplo, não tenho. Não precisa. Mas você precisa, você quer e tá tudo bem nisso. Só que hoje, como é que funciona essa sua rotina assim? Você sente que hoje você consegue viver momentos mais profundos, assim, com essa relação entre profissional e pessoal, por essa possibilidade de você fazer a sua agenda? Você se sente dona da sua agenda? Como é que isso acontece para você? Eu quero ter um escritório, mas porque eu tenho outros projetos juntos. Porque realmente, ser consultor, tu vai na empresa. Então, quando eu faço home office, eu tenho um escritório em casa, eu fico no meu escritório e ele me atende. Ponto. Como eu falei no início, eu tenho 2 filhos. Então, tem coisas que eu não abro mão. Por exemplo, almoçar com eles, preparar o almoço. Então, eu organizo a minha agenda para preparar o almoço para eles, para almoçar com eles. Agora, né, o meu pequeno não tá indo na escola em função de tudo, mas para levar na escola e para buscar. Então, a minha rotina, ela é bem flexível. Eu sempre falava que eu só ia trabalhar meio período, mas tem dias que eu trabalho de manhã, de tarde, de noite. Eu trabalho... Sim! Faz parte, essa semana, duas pessoas me pediram reunião essa semana e eu disse, gente, é real? Eu não tenho onde encaixar. Não tenho. Só da meia-noite às 6. Não tem como encaixar. Mas porque eu também priorizo a minha família. Então, poderia marcar uma reunião ao meio-dia? Poderia. Mas hoje não é a minha realidade. Ponto. Entende? Maravilha. Tem muita gente que faz, mas não é minha prioridade. Só que tem essa flexibilidade, né, Elis? Sei lá, o filho ficou doente. Eu consigo ligar para a empresa e dizer, posso fazer amanhã? Enfim, me organizar. Sim. Porque para mim, filho é prioridade, entende? Levar no médico, enfim. Então, a minha rotina... Não, assim, ó, eu sempre digo que às vezes a pessoa... eu quero ser consultor para fazer os meus horários. Mas, gente, tu tem tanta responsabilidade que tu não vai querer deixar acumular e tu vai querer fazer tudo certinho. Exato. Mas tem aquela questão assim, sei lá, filho ficou doente. Então, eu, né, você tem cuido um maior do filho. Controle. Esse é o ponto. Vou dormir 3 horas da manhã, mas eu vou dar conta. Porque assim, ó, o que acontece? Tu não bota atestado, né? Não tem como, ai meu Deus, tomara que meu filho fique doente 5 dias pra me botar atestado. Não tem. Exato. Mas também não tem ter que ligar pro chefe e pedir, por favor, posso faltar hoje porque meu filho ficou doente. Aí o chefe fala, não pode. Aí você tem que ir preocupado com o filho, aquela situação. Então tem seus prós e seus contras, e como absolutamente tudo na vida. Mas eu falo que trabalhar home office ou fazer seus horários não significa que você vai trabalhar menos. Não, até mais. Isso significa só que você vai ter um pouco mais, vai ter maior controle sobre a sua rotina. Você vai ter um pouco mais de poder de escolha. E isso é que muda, né? Isso é que muda um pouco. Mas eu não troco por nada. Cada um tem a sua prioridade. Sua prioridade é a sua família, sua prioridade é seus filhos. E isso é muito bacana, porque nem toda a rotina de trabalho a gente consegue priorizar aquilo que é prioridade pra gente, porque às vezes não tá nas nossas mãos. Então, é muito bacana que você tá conseguindo fazer isso do jeito que você deseja, né? E à medida que isso for crescendo, já você vai estar com menos clientes, que tem tickets maiores, então fecham serviços mais caros, menos clientes, você vai conseguir ainda
ter uma rotina mais leve do que hoje, por exemplo. Que você vai ter clientes vindo até você, porque você vai ter fidelizado esses e vai ter muito mais indicação e vai gastar menos tempo na prospecção, fazendo reunião, por exemplo, de fechamento. E isso vai te economizar tempo. Então, a ideia é que isso realmente vai entrando no eixo à medida que a gente vai crescendo, né? Quanto mais cresce, mais a gente consegue ir controlando a nossa rotina nesse sentido. O início, ele é dedicação total. Isso aí, tem que se dedicar. Maravilhosa. Que recado, pra gente finalizar, que recado que você deixaria aí para as pessoas que sonham em ter suas consultorias e que estão com um friozinho na barriga, que estão com esse medo, que estão em dúvida, que estão pensando o que que faz agora, se deixa para depois, enfim, o que que você falaria para elas? Assim, Elis, quem é CLT, eu não tenho nada para falar, porque eu não era. Então, assim, eu também entendo, né, que imagina, às vezes tu tem filhos, enfim, como que tu vai largar tudo? Então, para essas pessoas, eu fico com medinho de dizer o que que vai fazer. Sim. Mas, gente, é uma oportunidade, assim, ó. A gente pensa que tem muita gente de RH e não tem. Pessoas que fazer DP, tu faz um cursinho online e tu faz. E toda empresa tem que ter, porque tem que ter. Ponto. Contador, né? Mas entrar numa empresa e fazer o RH funcionar, ela fica uma empresa diferenciada. Há muitas pessoas que querem trabalhar nessa empresa e às vezes nem sabem o porquê. Mas de tanto que RH é bem feito, as pessoas querem estar ali e dão resultados. E do resultado, automaticamente a pessoa fica feliz, e quando a pessoa é feliz, ela é mais produtiva. E quando ela é mais produtiva, o dinheiro entra para a empresa, que é o que a empresa busca também, né? Não podemos não falar de financeiro. Mas assim, ó, acredita, tem muita empresa no mercado. E é uma coisa assim, ó, tem muita gente com dor de dente, tem pouco dentista. Ponto. Tá vendo? É tem isso que eu muita falo. empresa. Muita empresa e pouco profissional realmente qualificado para fazer isso. É isso. E não dá, Eli, se a gente for analisar assim, ó, não tem como nós pegarmos todas as empresas do mundo. Não tem como, porque como a gente falou, eu preciso ter um diagnóstico para cada empresa, eu preciso fazer descrição de cargo. Então, se eu for pegar todas as empresas do mundo, eu não vou dar conta de fazer. Exato. Então, a gente precisa ter mais pessoas fazendo um bom trabalho, né? E tu imagina se daqui um pouquinho a maioria das empresas tiverem RH. As pessoas vão estar mais felizes, as pessoas estando mais felizes no trânsito tem menos gente brigando, menos gente chegando estressada em casa, menos gente chegando estressada, mais famílias felizes, mais crianças bem resolvidas, com famílias estruturadas, mais crianças com famílias estruturadas, um mundo melhor para os nossos filhos e para os nossos netos. Então, é um ciclo que começa muito no RH, gente. Isso é real. O que a gente faz é importante de verdade, né? É muito importante. É muito importante. E é importante que a gente, como você disse, que a gente pense que aqui a gente não está criando concorrentes. Aqui a gente está criando uma classe unida que tem absolutamente mercado para que todo mundo cresça se ajudando. Né? Porque, como você mesma disse, a gente não consegue a gente não consegue abraçar todas as empresas, uma pessoa, mas muitas pessoas conseguem abraçar muitas empresas e trabalhar em parceria, trocando opiniões, trocando sugestões, trocando ideias, trocando dores, se ajudando e todas crescendo e ainda impactando mais empresas, contribuindo para um mundo, como você mesma disse. E isso é algo que não tem preço. Tu deu um exemplo no curso assim, ó. Se tu atende um ramo, por exemplo, supermercadista, vai em um evento de supermercado, né? A gente pode pensar assim, imagina, eu tô lá num evento de supermercado, sei lá, em São Paulo, e começo a falar do RH. E daqui um pouquinho tu vai pra casa, pra tua cidade, e pensa, nossa, eu preciso achar uma pessoa igual aquela que eu conheci lá. Né? Ela é do Rio Grande do Sul. Mas eu preciso achar alguém aqui na minha cidade que faça mais ou menos o que ela faz. Então, a gente está ajudando outros profissionais também a mostrarem o valor do seu trabalho, né? Indiretamente. A gente está fortalecendo uma área, né? E não uma pessoa específica. A gente está fortalecendo o RH. O olhar que as empresas têm com relação ao RH. E isso é muito, muito legal.
Muito obrigada, Paola, de coração. De nada. Parabéns. Eu que te tô agradeço. Muito feliz, de verdade. Muito, muito feliz. Espero acompanhar as cenas dos próximos capítulos. Vai acompanhar. Vai me avisando, por favor, porque eu quero mesmo acompanhar. Tô louca para você chegar aí à consultoria Black e a gente poder encaminhar um presente especial aí para sua casa, para você colocar na sua parede, enfim. Não vou dar muito spoiler, porque a gente tá preparando coisas muito legais para você, mas é nada mais, nada menos do que um reconhecimento nosso para com a sua dedicação, seu trabalho. Realmente seu trabalho está impactando vidas e isso a gente tem muito orgulho de dizer que nós somos muito felizes de fazer parte, nem que seja por um pouquinho, né, dessa sua trajetória, de estarmos juntos aí nessa trajetória e estaremos juntos aí por muito tempo. Conte conosco para tudo, absolutamente tudo que você precisar e estamos aí crescendo juntos. Eu também aprendo muito com vocês e eu tô muito, muito feliz de ver o quanto vocês estão se dedicando, colocando a mão na massa e fazendo acontecer. Então, parabéns de verdade. Obrigada por ter compartilhado aqui com a gente, inspirado pessoas. Tenho certeza que isso só mostra o quanto você está disposta a fazer mais, cada vez mais pela nossa área. O fato de você estar aqui demonstra isso. Então, muito obrigada, viu? Obrigada. Beijo no coração. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Bom, gente, que história inspiradora, né? Não é verdade que isso inspira? Inclusive, deixa eu aproveitar que infelizmente não deu para eu compartilhar aqui enquanto a Paola estava, mas esse é aí o certificado de mudança de marco. Inclusive, Paola já vai mudar de marco, hein? Ela tá aí na consultoria Platina, mas na verdade ela já tá com clientes engatilhados aí. E nós já vamos encaminhar o certificado para a Paola de consultoria. Qual que é a próxima, gente? Que eu não me lembro. Já vou pegar aqui o marco para a gente ver. De consultoria prata. Então, Paola já está indo aí para consultoria prata. Faturamento entre 6 e 8 mil. Maravilhosa. Muito feliz. Muito, muito feliz mesmo. Muito obrigada, Paola, mais uma vez, por ter compartilhado sua história com a gente. Um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.